Sejam muito bem-vindas ao Que Tem na Sua Carteira, esse podcast que quer saber como as mulheres ganham, gastam, mas principalmente investem o seu dinheiro. E a nossa convidada de hoje começou com um perfil no Instagram e transformou aquilo num dos maiores ecossistemas de conteúdo feminino do país. E tudo movido por uma única inquietação: mudar o discurso sobre as mulheres e, nas palavras dela, elevar a felicidade feminina. Hoje, esse trabalho de apoiar mulheres se espalha por várias frentes, inclusive um podcast que está entre um dos mais ouvidos do Brasil e 2 best-sellers, Ana. É isso, apenas 2 Apenas. best-sellers. Questionadora desde menina, ela junta inteligência e sensibilidade para conversar sobre assuntos que muita gente ainda evita. E faz isso de um jeito amoroso, que acolhe quem fala e acolhe quem escuta, o que é bem raro de fazer. Muita gente fala sobre o timbre da voz dela, que é inconfundível. Mas além do timbre grave e aveludado, é também uma das vozes mais generosas da internet. Seja muito bem-vinda, Marcela Ceribelli. Gente, vocês muito generosas, que lindo, obrigada. Tô muito feliz de estar aqui, eu amo falar de dinheiro. Que bom, que Você veio no lugar certo, Marcela. Que delícia que você está aqui, a gente está muito feliz. A gente tá muito feliz, a gente já tá tentando combinar várias temporadas aí, finalmente deu certo. Por isso tá chovendo em São Paulo aqui, gente. Essa semana caótica. Desculpa qualquer coisa. A gente já tava falando aqui, não, mas a gente tava há muito tempo tentando te trazer mesmo, muito feliz que deu certo. Mas também, e tudo acontece Manu. na hora certa, né? Isso aí. Isso, exato. Boa. Marcela, a gente sempre começa o nosso programa aqui voltando para a infância da nossa convidada. E a gente sabe que tu veio de uma família de mulheres muito ambiciosas e que falavam sobre dinheiro, certo? Ou mais ou menos. Ou errei? Não, falavam de dinheiro, mas de uma outra condição, né? Sim. Porque a minha avó era professora, então de escola, depois ela se tornou diretora de escola particular e foi isso que alavancou a minha família, porque possibilitou que a minha mãe e as minhas tias tivessem uma educação de base de qualidade, porque elas não tinham uma condição financeira, então conseguiram estudar. E a minha avó sempre foi muito firme na questão de carreira, porque a frase dela sempre foi: dinheiro é liberdade. É com dinheiro que vocês podem sair de um casamento infeliz, é com dinheiro que vocês vão ser livres. Para vocês terem uma ideia, assim, da questão de carreira da minha avó, a minha tia casou e engravidou super nova, ela tinha 16 anos, mas ela sempre foi muito estudiosa. A minha avó matriculou a minha tia no vestibular de medicina da Unicamp, sem contar para ela. Uau. A minha tia tinha um neném no colo e minha avó falou: olha, te matriculei no vestibular, faz. Só Vai boba. que? Eu fico com o Alexandre, que é hoje meu primo, eu fico com o Alexandre. Vai, tenta. E a minha tia passou no vestibular. Que máximo! Então, uma gênia, né? De disposição. Não, apenas tipo um bebê, quando eu cursar medicina, deu tudo Nunca, certo. né? Nunca foi. E uma avó maravilhosa, né? Aham. Uma mulher. E ela soube muito bem o que ela queria para as filhas e para as netas dela. E era que a gente pudesse dizer não. Você vê, opção é o melhor presente que a gente pode dar para as pessoas. Né? Preparo e opção. Você pode ser quem você quiser, eu te preparo para ser quem você quiser ser. Maravilhoso. Exatamente. E sabe quando a gente fala, né, do falar sobre dinheiro, a gente já teve aqui convidadas de perfis completamente diferentes, desde que tiveram uma família, né, vieram de uma família muito privilegiada, ou pessoas que vieram de muita escassez. E uma história que nos marcou muito, que a gente sempre fala, foi a da Nina Silva, que ela fala que o pai dela brincava desde o começo, desde o início, assim, que ela começou a entender o que era dinheiro, ele gamificou a ida ao supermercado. Então ele falava: nós temos X reais, e ela sempre queria um biscoito de chocolate, então tu tem que cuidar tudo que entra no carrinho, não pode entrar mais que isso para entrar o biscoito de chocolate. E dessa maneira ela foi entendendo, né, o que o dinheiro significava. Então, às vezes a pessoa leva de uma forma, não necessariamente sentar e falar sobre dinheiro, educação financeira, mas levar de um jeito até lúdico, assim, né, para a criança Sim. começar a entender. Mas essa questão do dinheiro ser poder de escolha é nossa luta aqui, né, Ana? Exato. Eu acho que faz muita diferença para as mulheres e é escancarado, né? Assim, quantos casamentos e dinâmicas de abuso mesmo perduram porque não tem para onde ir, né? Então, dentro da minha casa, a gente tinha também uma... Eu lembro que a gente ganhava... A economia era outra, mas a gente ganhava R$5 por mês, que era, sei lá, pro lanche da escola.
E eu sempre tive uma mãozinha boa para dinheiro, modéstia à parte. E aí a gente chegou em Londrina, que era onde a gente passava o Natal, no Paraná, porque, enfim, minha tia, meus primos estavam lá. E eu queria contar quanto que eu tinha conseguido guardar. E aí, a gente foi numa papelaria. Vocês lembram daquelas bonequinhas? Aí tinham, tipo, uns cadernos de pelúcia. Sim. Lembra as bonequinhas esticadinhas? Sim. Não esqueci o nome. Menor Não ideia. sei, gente. Vai vir em algum Mas momento. assim, eu lembro da textura, porque eu lembro que devia custar, sei lá, R$18. Não sei, gente. Mas foi a primeira coisa que eu devia ter 7 anos. E 7? Ah, eu sou muito ruim dessas Tudo idades. Mas eu era Bem pequena. pequena. E foi a primeira coisa que eu comprei com o meu dinheiro. Demais. Porque eu economizei no lanche do recreio. Maravilhosa. Agora, a gente tá falando dessa coisa, né, de economizar e lidar com o dinheiro. Você tem um irmão gêmeo. E, obviamente, você já mencionou algumas vezes sobre ele, falando que você teve um laboratório de gênero em casa. E, obviamente, você foi vendo as diferenças de tratamento. Talvez não dentro da sua casa, mas fora. Com dinheiro e fora de casa era muito diferente? Nossa, é muito engraçado, né? Porque, assim, o Rodrigo, ele é acrobata de uma companhia de circo na França. Então, ele não tá envolvido em uma profissão em que o dinheiro seja tanto a linguagem quanto é, por exemplo, na publicidade. Né? É uma linguagem, o dinheiro. E em São Paulo, ele tá no interior da França, né? Ele tem uma commune lá que ele vive. Então, eu acho que, não sei se foi da nossa educação, mas eu sempre fui mais atenta, talvez. Mas a minha mãe fala que eu lido com dinheiro muito melhor do que ela. Ela fala que eu que ensino ela. Então, eu não sei se isso já veio um pouco no meu DNAzinho e menos na diferença de educação. Eu não sei se na questão de dinheiro tem uma diferença de gênero com o Rodrigo. Acho que talvez tenha casado um pouco das carreiras que a gente foi assumir. E é muito louco, porque a mesma criação, no caso de vocês, a mesma idade, porque às vezes a gente pega famílias em momentos diferentes. E eu acho também que tem coisas que vêm da pessoa, assim, né? Parece que é isso, um DNA de alguém, de repente, um pouco mais artista, outra pessoa, né? Isso! Super. Você vai ver isso com seus filhos. Então, ainda estão muito pequenos, mas eu vou observar a diferença, assim, total. Pra state the obvious, Ah. né? Um trocadilho intencional. Ver que dinheiro não tem a ver com gênero. Então, dinheiro é pra mulher, é pra gente ganhar, é pra gente gastar, é pra gente investir. Perfeito. E que não tem de cara. Porque existe um pressuposto que vive por aí, que homem sabe lidar bem com dinheiro, mulher não. Mas não é. Sim. Isso é muito mais a afinidade, ou quanto você foi exposto, ou a tua profissão, ou o ambiente que você tá. Esse foi um estereótipo que me incomoda muito, né? A ideia de que as mulheres são descontroladas com dinheiro. Bom, elas são descontroladas, ponto. Descontroladas, ponto, certíssima. Mas essa ideia de que é aquela cena, né? Você cheia de sacolas, e quanto mulheres gostam de ter muitos sapatos. E enquanto o descontrole feminino muitas vezes é um hobby masculino. Então, tem homens também gastando com muitas coisas que parece que ele tá investindo na paixão dele. Exato. É visto muito diferente, né? Que loucura. Os homens são loucos por relógios, mas você vê, é uma coisa tão não incrível. é. Nossa, é. Ai, agora fiquei até com um pouco de raiva. eu causo isso. Eu nunca tinha visto assim, não. A verdade é que eu nunca tinha visto assim. Mas tudo que é do feminino é do... Eu vejo, obviamente, no ambiente de trabalho, né? A mulher que é assertiva é agressiva. A mulher que é ambiciosa é desmedida. Enquanto o homem é propositivo, é forte. Objetivo. Tem vontade, quer crescer, tem garra. Mas eu não tinha pensado na relação de consumo. E é total, é verdade. Completamente. Como se a nossa relação com o consumo também não tivesse diretamente conectada ao que a sociedade vê de valor na gente. Então, se nós também gostamos de ter... Nós, né? É muito generalista, mas se entende-se que grande parte das mulheres gosta de estar com uma roupa que ela se sinta bem, com um sapato que ela se sinta bem. Também é porque a gente sabe que a sociedade quer que a gente se vista bem. Sim. E que talvez não seja o mesmo. Talvez não é a mesma cobrança para os homens.
Então, para você sair de, ela tá um pouco desleixada, é muito diferente do homem que ele é um pouco mais relax. Muito, né? Uma beleza rústica. Assim. Isso! Maravilhoso. Ele não liga pra essas coisas. É o jeitinho dele. Tem gente que fala, eu não gosto de homem vaidoso. Então, parece que a pessoa, ele tem que ser, ele é mais homem ainda se não for vaidoso, assim, né? É uma loucura. Tá numa onda né? disso, né? É uma Lembra do loucura. metrosexual? Eu tava lembrando de outro dia, que era o homem que tomava banho, né? Muito bom. Gente, mas sabe que eu vi esses dias também um vídeo da Rafa Brits falando que ela apresenta junto com o marido o mesmo programa, eles dividem tudo 50-50, só que ela tem que chegar 2 horas antes pra se arrumar. Então, esse tempo que ele pode fazer outras coisas, ela tá lá fazendo cabelo, maquiagem. Então, assim, tem um custo que ele é invisível, assim, também, de tempo, assim, né? Então, E tempo é dinheiro, tempo não é é? dinheiro. Literalmente. Literalmente. Claro que é. É. E pra mulher sempre vem tudo antes da performance. Então ela não pode colocar uma camiseta branca, vir com o cabelo molhado e uma calça jeans, talvez como o Felipe Andreoli chega. Porque tudo vem antes da performance da mulher. Se ela é bonita, se ela é feia, se ela tá arrumada, se ela não tá, se a unha tá feita, se tá coisada, sei lá, qualquer coisa vem antes da performance. Isso é muito cruel. É muito cruel. E o mercado tá o tempo todo nos vendendo mais possibilidades para que a gente use esse capital sexual, que não tem exatamente a ver com o sexo, mas que vai abrir as portas de posicionamento, dizendo, olha, se você agora fizer sei lá, sua sobrancelha for mais grossa, se a sua boca for mais... Se você usar uma roupa de tal maneira. E é claro que é muito tentador, né? Porque comprar o consumo, você está sempre comprando um pouco o futuro, né? A roupa que você quer usar em tal ocasião, então você imagina a ocasião. É sempre um exercício de imaginação, né? Ou também tem momentos que você está comprando que você está triste mesmo. E isso você está preenchendo vazio. Que as compras e o consumo preenchem vazio, né? Então a gente tem que separar. Mas estão sempre dizendo que falta algo na gente. E se a gente comprar, a gente vai chegar lá. Eu acho que não é justo nos chamar de descontroladas com o consumo. Assim como muitas coisas são injustas conosco, está coberta de razão. Exato. Perfeito. Fora todas as questões que falam de pink tax, que as coisas para as mulheres são de fato mais caras. Esses dias eu fui comprar um negócio pro cabelo, aí eu entrei e tinha o preto e o rosa. E sempre eu falava, né, e concordava e tal, mas acho que eu nunca tinha notado assim tão explicitamente. Eu fui comprar um negócio pro cabelo e tava ali o preto 290 e o rosa 350. Eu olhei ainda pra ver se era exatamente igual, qual era a configuração. Deu, gente, são nos detalhes, assim, então Sabe uma coisa que eu fiquei indignada? Uma amiga minha quer começar agora o processo de tentar engravidar. E aí ela foi fazer o antimuleriano. E o marido dela foi fazer... O dela era mais caro. A contagem de sêmen? Pode ser, De esperma. Contagem de esperma. O dele, o plano cobria, o dela não. O quê? Mentira. Planos de saúde melhorem, gente. Olha, o que é isso? Não é nada justo, né? De nada justo. Não é nada justo. Uau! Não, você sabe que tem não é nem uma piada. Poderia ser, porque é tão imbecil, né? Mas que se os homens tivessem, se fossem os homens que engravidassem, a medicina, né, a ginecologia, a obstetrícia teria avançado muito mais para o conforto do homem. Mas não é o homem que engravida. Não. Então, assim, tanto faz. Se tem dor, se não tem dor, se é violento, se não é violento o parto. Tanto faz. Tem um livro super bacana que fala da diferença de gênero. Como o mundo foi construído pelo homem, né? E para o homem. Então, dos cintos de segurança, onde eles passam, como eles seguram, o peso que eles sustentam. Nossa, muito bom, porque às vezes dói o peito. Sim! Então, gente grávida, então, assim, é uma loucura. Ou para pessoas super altas como eu, pega o pescoço da gente. Tem carro que tem ajuste, tem carro que não tem. Total. Então, o carro era mais inseguro quando não tinha o ajuste, porque ele sempre foi desenhado por um homem de... Não, ar-condicionado de empresa, temperatura, tudo. Aliás, ar-condicionado tem uma diferença de performance. Porque as mulheres com frio começam a ter uma queda de performance. E os homens gostam do ar-condicionado mais frio. Você não tá na sua CNTP. É isso. Que loucura. Olha que louco. Então, essa guerra de temperaturas é só um dos 1000 exemplos que a gente tem, como a gente está num mundo que não foi feito para mulher. E como é importante a gente poder falar de dinheiro, falar de liberdade, falar desse ser feminino, como você faz ou como a gente faz, para criar um espaço de liberdade. E de aceitação, e de conversa, e de troca.
E isso vai passar pelo dinheiro Que necessariamente, porque o dinheiro Vai. atravessa a vida da gente. Vai. É, Que loucura, né? louco. Não dá pra dormir fingir com que não, isso. né? Não, exato. As pessoas fogem do Exato. assunto dinheiro, mas chega. Vamos falar Chega, dele. estamos aqui para mudar isso. Vamos falar isso. dele. É isso aí. E Marcela, a gente viu em alguma entrevista que a tua mãe fala que ela achava, ela falou, eu acho que seria mais fácil se eu tivesse uma filha birrenta do que uma filha tão questionadora. Porque tu sempre foi muito questionadora desde pequenininha. Eu queria que tu nos contasse um pouco se tu tem essas lembranças, assim, né? E o que te motivava a fazer essas perguntas? E, né, não à toa a gente até chegou hoje, gente, porque ela questiona tudo e todos, e por isso, né, tem a óbvios e bom dia óbvios e tudo isso, e que bom, né? Porque a gente tem que questionar mais. Engraçado, né? Porque a minha mãe fez um post essa semana, porque ela e também muito legal o quanto ela, né, tá cada dia mais disposta a rever e se desconstruir. E ela me lembrou de algo que eu não lembrava, que eu falei pra ela assim: mãe, por que você não cobra o Rodrigo igual a mim, o quanto você cobra de arrumar cama, de lavar a louça? Eu não entendo. Eu acho que hoje pode parecer um questionamento muito dado, mas naquela época não era. E minha mãe falou, a minha filha acabava comigo, porque eu me achava já uma mulher muito pra frente, e você tava sempre, né, ela falando comigo, tava sempre escancarando um machismo que tava dentro de mim ainda, dentro dessa educação. Então, eu acho que eu nunca dei as coisas muito como certas. Eu nunca fui muito obediente também, como vocês podem imaginar. E eu também paguei muito preço disso, assim. Hoje em dia, eu acho que eu sou muito mais obediente, sabe? Eu acho que eu fui me tornando uma questionadora mais no momento certo. Mas eu sempre trabalhei com a possibilidade da mudança. Eu gosto de entender a vida em movimento e eu nunca aceitei as regras e as coisas exatamente como elas são, porque tudo tem um estado de impermanência. Então, até hoje foi assim, tá, legal, vamos mudar? Porque dá para mudar. E não à toa eu trabalho com isso, né? E, assim, eu sou muito mais interessada em fazer perguntas, talvez, do que eu trazer as respostas. Eu adoro perguntar. Você não viu que eu sentei aqui antes e fiquei te fazendo 1000 perguntas? Verdade, Porque eu sou genuinamente interessada Sim. nas pessoas e na vida mesmo. Eu sou muito curiosa. Sim. Então eu vou criando essas... Sabe, eu gosto de ir ilustrando. Mas acho que pra minha mãe foi uma barra. Não, eu acho que o fato de ter um irmão gêmeo, porque eu fiquei pensando, talvez se fosse o irmão mais novo, tu poderia pensar, ela não pede pra ele arrumar a cama porque ele é mais novo. Ou se fosse mais velho, não pede porque é mais velho. Mas o gêmeo é muito escancarado, porque um sim e um não. Então, nossa, muito interessante. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Porque realmente tu tá criando dois de sexos diferentes. Qual que é exatamente a diferença? Exato. Porque o Rodrigo começou a namorar, e aí a minha mãe deixou a namorada dele dormir em casa, aí eu comecei a namorar. Não podia. Mas isso eu não deixei 10 minutos desse não. Bem tranquilo. Sim, foi super de boa, assim. Eu torço pra que meus filhos talvez sejam menos igual a mim, talvez. Mas eu falei, de jeito nenhum. Falei, então proíbe o Rodrigo também. Maravilhosa. Você sabe que o meu Thiago é assim, meu filho mais velho. Ele é exatamente como você. Tudo ele questiona, tudo ele tem um reasoning. Vou te falar, é uma delícia. É difícil, mas é uma delícia. É uma delícia porque isso te faz muito melhor. E você não pode jogar o primeiro argumento. Você tem que ir trabalhar. Então, é incrível. A gente deve mudar de opinião, às vezes, inclusive, né? Porque às vezes tu tá no automático, e a pessoa te questiona e tu pensa, putz, por que realmente? Tem uma coisa que ele fala o tempo inteiro, às vezes eu dou qualquer justificativa, ele fala, mãe, isso não muda o fato. Quantos anos? Eu falo, 16 agora. Mas esse não muda o fato, existe há muito tempo. Mãe, isso não muda o fato. Você tá me dando 500 Eu vou argumentos. usar muito agora. Isso não muda o fato. Estamos aqui no trabalho, hoje. Obrigada, Thiago. Obrigada. Thiago aqui, como Marcela, trazendo ensinamento para todos nós. Mas é gostoso também, né? Aprender com os filhos. Claro, imagina. Nossa, isso é uma troca, gente, é demais. Vocês vão, assim, eu sei que Marcela tá no processo também de congelou seus óvulos, a Manuela já tem o dela, os meus são mais velhos, tem 13 e 16. Vocês vão ver que legal que é uma balada
Sim, mas uma loucura, né? Muito, Educar muito, um muito ser legal. humano, assim, gente. Gente! Esses dias a minha irmã tava lá em casa fazendo dever de casa com a TT, a mais nova, e ela fazia, e não sei o que, e eu olhando aquilo. Demite! Não, vamos embora, ela não tá vivendo, Ótimo. Não, eu fico pensando muito nisso, porque assim, né, a gente fica, putz, no trabalho, tu tem que educar alguém, né? Educar no sentido de aprender, ensinar e tal. E eu sou uma Claro. pessoa, gente, que assim, graças a Deus a gente tem que saber admitir os seus pontos fortes e fracos. E eu acho que eu tenho uma dificuldade com pessoas em dar feedback, então assim, e tem pessoas de operação que são ótimas pra isso, maravilhosas, assim, mas eu acho que eu fico assim, eu acho que vai ser a grande lição, assim, da minha maternidade, a paciência, o educar, o mostrar que, como é que faz, como é que não faz, porque não dá pra demitir filho, entendeu? Não! Então, assim, vai ser difícil. Ai, Nossa, gente. não diria que a sua questão seria paciência. Eu acho que vai ser, Porque- eu acho. Não sei. Porque. Não, vamos ver. Você- Volto aqui daqui uns anos pra Não, contar. sabe por que eu digo isso? Porque você tem uma empresa há muitos anos. Sim. E ter uma empresa, e né, nós duas, né, a gente tem empresas que sobreviveram. Quanto tempo, teu STL? 14 anos. A Alves está fazendo 11. Sim. Assim, eu falei isso para uma amiga minha, e ela trabalha numa grande startup lá no Vale do Silício. Ela falou: isso em anos normais Sim. são 50 anos. Porque vocês já sofreram, né? A gente já viu todas as mudanças do algoritmo. A gente já muda a regra do jogo. A gente muda tudo de Quando novo. tudo tá dominado, mudou tudo. Muda tudo. Agora, aí coisas que eram essenciais há 5 anos, a gente nem. Então, Aí veio uma pandemia. sobrevive a pandemia e muda o time. Então, assim, de alguma maneira, né, a gente é paciente, porque muitas pessoas não têm paciência de. Sim. Tipo assim, então chega, vamos. Olha, eu tô defendendo você de você mesma. Obrigada. É muito. Olha, tá vendo? Gente, Esperou. Porque tem que ter muita paciência pra permanecer. Tem que ter. Agora- Talvez, veremos. Não, Manu, a vida é mais generosa. Assim, você vai ver, você vai. É muito diferente você assistir o filho de uma outra pessoa. Muito, muito. E A gente muita acha gente. que não vai ter paciência e daí depois a gente tem. Então muito diferente. É muito diferente. Não, mas todas as brincadeiras à parte, que comparando nada a ver uma coisa com a outra, né, gente? Quando a gente fugiu do tema. Não, mas não tem problema, eu vou voltar. Já Vamos tem o voltar, meu vem, gancho vem. perfeito. Vai. Porque uma criança nasce, cresce e vai. Você teve uma carreira e uma trajetória muito interessante. Você ia para o direito, saiu do direito, foi para propaganda, foi tendo uma jornada diferente e fundou a Óbvios, né? Então, nesses 11 anos. Como é que você trilhou esse caminho? Como é que você começou engatinhando, depois levantou, foi andar e virou a Óbvios desse tamanhão que tem hoje, né? E como é que foi o aspecto financeiro? Quando você não teve dinheiro, quando você teve muito investimento, quando você decidiu ampliar o teu portfólio. Conta pra gente essas decisões de investimento no negócio, que são como uma decisão de educar um filho. Muito bom! Gente, É isso, tá vendo? Chá comigo. Ela fez. Olha, de fato, eu mudei de ideia ali na faculdade porque eu achei que eu queria ser algo que, na verdade, eu acho que é um problema da educação do país, porque você dificilmente, quando chega no 3º ano, você está se questionando sobre qual carreira você quer ter, você se questiona qual vestibular você quer prestar e qual faculdade, e faz sentido, mas são coisas muito diferentes. Eu sempre fui muito questionadora, argumentativa e nerd. Então, a ideia era, bom, já que eu sempre gostei de estudar, eu sempre li muito, todo mundo falava, então ela vai ser advogada. Ela vai ser advogada porque ela lê muito. Ela lê muito, então ela é uma advogada. E aí foi uma mudança muito em cima, sei lá. Enfim, eu já contei essa história algumas vezes, mas eu vou ser breve. Mas, basicamente, eu queria fazer direito na UERJ, que é uma faculdade do estado do Rio de Janeiro, e tinham 2 fases. Para você passar para a 2ª fase, você tinha que tirar A. Para você tirar A, você tinha que acertar 43 questões. Eu acertei 42. E era múltipla escolha. Eu, às vezes, acho que, assim, talvez eu tenha marcado alguma coisa errada. Eu acho que alguma coisa aconteceu ali, porque me fez questionar tudo. Porque foi talvez um dos maiores. Hoje eu olho e falo, ai, que bonitinha, mas eu fiquei muito mal. Eu tive
gastrite, eu tive insônia, porque para mim era inacreditável que eu não tinha conseguido aquilo, assim. E aí eu comecei a questionar muita coisa, e engraçado, porque eu não tenho hoje nenhum problema de mudar de rota. Tipo, ó, isso aqui não tá dando, vamos pra cá. Tanto que, óbvio, já teve muitos modelos de negócio. Já teve a Prazer Óbvias, que a gente tinha os vibradores, a gente já teve a loja de chapadinhas. Aí eu percebi comércio, gente, obrigada, admiro muito quem faz. Parabéns, a gente. Fechei a operação. Meu Deus, muito difícil. Investimentos, nunca tivemos. Sempre foi girando ali com o que dá, né, na verdade. Então, trabalha, joga pra cá, bota pra cá. No início da Óbvias, o que foi possível fazer foi porque eu já fazia alguns trabalhos de produção executiva, de set, eu tinha alguns clientinhos de consultoria, de marketing, de marca. E aí eu ia colocando no caixinha da Óbvias pra tentar fazer. Mas assim, gente, uma equipe super enxuta. O que é uma equipe enxuta? Era eu e mais 2 pessoas, entendeu? Não é que eu tive não teve... A Óbvias nunca teve um momento do agora, né? E agora vamos ter muita estrutura. Mas hoje fica até meio cafona falar alguns nomes que eu vou falar agora, mas eu vou falar porque eu sou millennial, gente. O ano era 2015 e a gente tinha uma cultura chamada Girl Boss, que veio da Sofia Amoruso, que fundou a Nasty Gal e, de fato, se tornou uma multimilionária muito cedo e perdeu tudo. Tanto que até hoje ela dá consultorias. Eu não gosto dela. Tudo bem. Tô só dando um exemplo que naquela época ela deu uma entrevista que me marcou muito, porque ela falou, a pior coisa que aconteceu pra mim foi receber investimento. Então imagina você ali, sofrendo pra conseguir dinheiro, você fala, como é que essa mulher tá falando que a pior coisa que aconteceu foi ela ganhar dinheiro? Do que ela tá falando? Mas ela falava que o investimento que ela recebeu não era o que ela precisava, porque ela recebeu muito dinheiro, mas ela não recebeu o suporte para aquele investimento. E o suporte para aquele investimento é você ter um direcional. Então, ela fez aquilo que faz parecer que uma empresa está crescendo, que é um baita de um escritório, muita contratação. E, assim, e a linha do P&L de curso só assim, né? Esse podcast, as pessoas são muito letradas nessas coisas que eu tô falando, né? Algumas tipo P&L. Sim, algumas não, mas depois a gente explica. Tá. Pode explicar, se você quiser explicar, parar e fazer um... Eu sempre fiz, mas você vai fazer um parênteses. Bom, dentro de uma empresa, a gente tem o P&L. O que significa P&L? Profits and losses. Então, o que seria em português? Você vai ter como se fosse o balanço, DRE. Demonstrativo de resultado. Então, você tem algumas taxas de sucesso dentro de uma empresa. Então, por exemplo, a sua folha não pode passar de mais de 50% do seu faturamento. Isso é dicas práticas. E o ideal é que se você não tem muitas entradas fixas, como no modelo de negócio que é publicidade, mídia, você não pode ter um custo fixo muito alto. Por quê? Vamos lá. E isso também vale na vida, né? Não... Dentro de casa, qualquer lugar, né? Pra freela, por exemplo. Gastar menos do que a gente ganha. Aquela história... Muitas amigas minhas vêm falar comigo sobre dinheiro, porque eu gosto mesmo. E elas falam, você acha que eu corto meu cartão de crédito e paro de usar cartão de crédito? Eu falo, depende. O quão previsível é a sua entrada? Nossa, 0 previsível, mas eu parcelo tudo. Então esqueça tudo, minha amiga. É isso. Você vai pagar, só vai comprar à vista, no dinheiro, negociando. Anjo. Exatamente. Então, nesse meu também, não medo de mudar de rota, eu tive momentos de muito perrengue de dinheiro, mas muito perrengue de dinheiro, e outros que eu fui aprendendo. Então, hoje eu amo, assim, eu mexo na planilha, jogo pra cá, jogo pra lá, vamos organizar como a gente faz isso, mas hoje eu entendo que o que nos venderam, Sofia Amoruso tinha razão. O que ela mesmo vendeu lá. Exatamente. Quando eu vejo empresas novas, e eu vejo, nossa, grande esse escritório, né, que pegaram.
Caramba, mas essa equipe já tem 80 pessoas? Gente, quanto mais gente, eu fico mais desesperada. Manu, eu... É menos. Menos e melhor, para que você também possa pagar melhor as pessoas. Exatamente. E também, porque assim, você vai inflar sua folha, não é só o salário. A gente tem todos os custos trabalhistas e férias e... Todos os benefícios. Exatamente. Tudo que você vai ter que arcar ali até se essa pessoa decidir ir embora. E desenvolver essas pessoas e o tempo. Então, às vezes as pessoas assim, não, mas então com esse valor, ao invés de contratar uma, contrata duas. É mais trabalho, porque é mais gente respondendo pra ti, assim. É um terror. Baita falácia. É um terror. É menos gente. Menos gente e pessoas que... mais competentes, mais... com mais experiência. Gente, é fácil pensar, porque é em PG, né? Em progressão geométrica. Se você tem poucas pessoas, as interações são pequenas. Existe um limite, de verdade, existe uma conta. Se eu não me engano, acho que chama modelo de Gaikunas. Eu vou pegar o nome direito. Mas ele fala, se cada uma pessoa que entra dentro do teu universo, você aumentou tanto o número de interação entre as pessoas, porque é N com N, né? É mais trabalho para todo mundo. Muito mais trabalho, mais dificuldade de alinhamento, de priorização, de clareza na tarefa. Então, tem modelos de cultura, inclusive, que falam que quando você escala uma companhia de 100 pessoas para mais, você perdeu a essência do dono. Então, assim, são coisas que as pessoas não colocam na conta. E eu acho interessante ver que, inclusive, o modelo de venture capital hoje é muito diferente do que era lá atrás, quando você recebe investimento. Porque hoje estão preocupados. Quem é o sócio? O que faz? Como está escalando? Ninguém entra mais em modelo de cash burn maluco que se usava lá atrás. Os valuations são muito diferentes do que são hoje. É verdade. Porque esse modelo que a gente viu em 2015 não se sustenta mais. Inclusive, porque o dinheiro era abundante lá, não é abundante hoje. Perfeito. Então, eu estou super em linha com vocês, seja na questão pessoal ou tendo uma empresa, que assim, dá o passo que cabe, pequeno, devagar, testa, olha a complexidade, a história. Não vai comprar um carro muito mais caro, porque agora você tem dinheiro, porque todos os custos vão aumentar, né? Como você fala, Nossa, né, exatamente. E sabe que esses dias eu estava conversando, desculpa, Marcelo. Não, imagina, por favor. Não, eu tava conversando com o pessoal até que fez o M&A do Cisoluca, compra, recompra, tudo. E chega várias empresas até a gente querendo investimento, né? Querendo vender empresa, um monte de coisa. Tem algumas que a gente começou a olhar para uma possibilidade de mídia por equity e tal. E aí a gente começou a avaliar, e eu falei, gente, eu vi, existe esse conceito, né, de empresa unicórnio. Eu falei assim, unicórnio não, desculpa, de empresa camelo. Eu falei, eu só quero olhar empresas camelo. O que são, né? É o contrário da empresa unicórnio. Eu quero aquela empresa que está há 10 anos e que o fundador não vai desistir, porque é o negócio dele, ele acredita naquilo. Eu não quero a empresa que em um ano veio... Eu não sei se aquela pessoa vai ter sangue no olho para ficar. Eu só quero olhar empresas com mais de 10 anos. E aí a gente vê se faz sentido ou não, porque aí eu sei que é a vida do dono ali, assim, sabe? Então, indo para o caminho oposto. Nossa, adorei isso. Adorei. Eu nunca entrei no processo de M&A. Acho que eu sou uma das pouquíssimas pessoas que... Na verdade, sim, para dizer que eu nunca entrei, eu fiz algumas reuniões, mas tinham questões ali que... Primeiro, talvez a maior problemática que me deram era que a Obvious depende muito da tua figura. Claro. De mim. Sim, total. E, bom... Eu não estou à venda. Aqui a gente tem um termo que são as pessoas não escaláveis. Sim, e é difícil, exatamente. É difícil. Como é que tu vai vender a tua imagem, assim, né? Total. E aí, eu, na verdade, venderia, mas eu teria que ficar por um período tão grande, ou até para sempre, que, na verdade, eu venderia a minha liberdade. E aí, a conta, até hoje, não fechou. Não fechou, total. E também tem uma glamorização de vender a empresa, né? Daí, falando aqui por quem passou pela experiência, eu mudei muito a minha visão sobre vender a empresa e acho que se for o caso para vender de novo, olha, tem que ser uma coisa muito não sei, que faça, não sei, algum sentido diferente, né, do que o que eu achava que era. Foi muito bom, não me arrependo, mas eu acho que as pessoas querem para parecer que putz, vendi, foi uma chancela de sucesso. E por que vender é uma chancela de sucesso? Crescer sozinho pode ser uma chancela de sucesso ainda maior, né? É um pouco a idealização do pulo do gato, né? Que é o que eu vejo muitas pessoas tratando, por exemplo, cripto versus investimentos mais tradicionais. Gente, eu não sei nem se eu posso ser cancelada por isso, tá? Mas alguns investimentos que falam pra mim, vai ganhar... Eu falo, gente, mas isso é cassino, isso não é investimento.
Gente, eu tô falando uma coisa muito... Não, Não, nada, você tá certíssima. perfeita, sem defeitos. Tá. Claro que é maravilhoso imaginar que um belo dia cai um depósito na sua conta, né? Uou, e agora veio o pulo do gato, e agora chegou muito dinheiro. Mas eu sou uma pessoa que sempre guardei um pouquinho. E de pouquinho em pouquinho, eu acho que eu tenho hoje um patrimônio justo de quem poderia ter vendido. Entende? Porque não são valores tão altos assim. Quer dizer, não, para algumas pessoas sim, mas dentro de mídia. Então, eu acho que é muito difícil quando se fala de dinheiro, porque dinheiro envolve saúde mental, envolve tudo aquilo que você ouviu durante a sua infância inteira. Todas as crenças que vêm. Então, tem pessoas que crescem crendo que dinheiro é abundante. E que o dinheiro tá aí, então que elas podem, sei lá, gastar todo o dinheiro que entra, ou pessoas que não conseguem, claro, mas vamos dizer que a gente tá falando de uma média. Então tem as pessoas que acham que o dinheiro vai sempre voltar, e tem pessoas como eu que acham que assim, eu vou guardar o que entrar, porque pelo amor de Deus, nunca se sabe o dia de amanhã. Eu jamais diria que a Óbvios estaria em 2026 existindo, sim. Eu sempre estive preparada para qual que vai ser o plano B, e eu vou ter o meu paraquedas. E meu paraquedas sempre foram meus investimentos. Que legal. Deixa eu fazer 2 comentários aqui, Por que favor. daí eu já vou emendar numa pergunta. Tem uma máxima em investimento que vale mais você investir desde cedo e constante, independente da quantia, do que você esperar o pulo do gato. Então, a tua colocação é muito perfeita. Ah, que legal. Separar um pouco sempre, qualquer quantia. A gente pode ser pequena, pode ser grande, porque mais vale a constância do que o volume que você coloca. Warren Buffett, que é só o maior investidor do mundo mundial, ele fala que ninguém tem paciência para ficar rico. Muito bom! E ficar rico tem que ter paciência. É isso. Isso. E se tiver uma coisa muito mágica, que é o teu pulo do gato, esquece a fraude. Não existe isso. E as pessoas, elas querem falar do sucesso. A gente estava falando disso. A gente está temática nesse tema, né? A gente está voltando, né? Temática no tema é ótimo, né? Mas a gente está voltando no tema, porque as pessoas, elas gostam de falar do sucesso sem admitir que elas têm sorte. E dos fracassos, colocando tudo no azar. Então, quando elas têm o pulo do gato, elas não querem falar que foi sorte que eu acabei investindo em alguma coisa e deu certo. Ou se elas perdem dinheiro, não, é porque realmente esse papel aqui desandou, a empresa quebrou. Mas nunca foi ela não está implicada ali, né? Então, nas falhas ela não está implicada. E na sorte, ela não está implicada também. A gente estava vendo stories antes de Ela começar. fala que é só o próprio sucesso. Exato, né? a gente estava vendo stories antes de começar, e eu tô numa fase meio querendo xingar as pessoas, meio Jana Rosa, assim. Fazer comentários, é mentira, Mas a Ana está me parando. Não, porque tem tanta influenciadora que vem assim, se você trabalhasse como eu trabalho, você estaria aqui. Ai, não estaria, querida. Tipo assim, para com isso. sabe? Então, assim, um desserviço. E assim, eu trabalho enquanto eles dormem. É assim, todo mundo vê o meu sucesso. Foguete mas, da tipo, ré. ai, não, foguete da ré. O Elon Musk fez o foguete da ré, agora tem o foguete da ré, entende? Então, mas tu ia fazer uma pergunta. Não, que daí a gente tem, óbvios, que quase é uma empresa camelo. Mas que você tomou a decisão de expandir, de retrair. E aí a gente tem, né? Você saiu de conteúdo online, e aí você tem o podcast, Bom Dia Óbvios. Você tem o Chapadinhos, que eu adoro. Teve prazer. O prazer óbvio continua, não? Não, prazer óbvio, a gente teve 2 questões. A primeira delas foi a questão do comércio. Então, foi ficando muito caro para o que estava... A conta não estava fechando, vamos dizer assim. E as restrições dentro das plataformas de mídia. Por ser Gente, vibradores. é verdade. Então, imagina que você não pode fazer quase publicidade... E o algoritmo mudou muito, então eu falo para as pessoas, é inacreditável. Mas quando eu fundei e criei o @óbvias, era por ordem, era cronológico, né, nossa timeline. Então, assim, hoje a gente vê completamente, então inviabilizou o modelo de negócio. Então, eu queria entrar exatamente nisso, porque aí tem o Corre, tem o Clube do Livro. Como é que você toma essa decisão de investir ou desinvestir? Como você fez no Prazer? É na base... Por isso que tem que ter muito sangue frio, né? É olhando para a planilha.
Você é Maria da planilha, né? Todo mundo fala. Assim, eu sou doidinha da planilha. Assim, a minha planilha de finanças pessoais. Outro dia eu mostrei, né, daquelas imagens meio com um blur nos números. Minha melhor amiga falou assim: é impossível. Eu falei: eu lido com meu dinheiro assim desde 2018. Por que isso? Eu preciso sentir que tô tendo controle. Mas isso também, aí a gente conversou, eu e ela no momento meio amigas e terapia, mas também é um pouco por isso que às vezes eu me privo de algumas coisas. Porque eu tenho noção de que se eu fizer... Vamos dar um exemplo. Eu vejo muitas pessoas que já foram... a gente está em julho, que já foram 3 vezes para a Europa esse ano. E eu fico... Caramba! Bacana, né? Com esse euro, né? A gente fala muito assim, as pessoas, gente, elas estão endividadas, você só não sabe. Mas elas estão. A gente pode falar sobre isso? Pode, vamos falar sobre isso? Vamos falar. Porque assim... E aí eu penso, será que as minhas planilhas também me aprisionam? Porque eu sei que se eu for para a Europa agora... Talvez, como mais uma vez, não são entradas fixas. Eu tenho, né... Como eu ganho dinheiro hoje? Eu nunca falei sobre isso na minha vida, mas pela distribuição de lucros de cada um desses meus modelos de negócio. Então, tem que ter lucro e publicidade e palestra. Publicidade cada vez menos, mas muitas palestras cada vez mais. Me chamem. Paguem. Né? E paguem. Em 30 dias, por favor, não 180, se puder. 180 úteis. 180 úteis, exato. Desespero. Mas enfim, então minhas entradas são variáveis. E se eu coloco na minha planilha o custo de uma viagem para a Europa agora, automaticamente ela já atualiza que talvez em dezembro eu passe um problema. Então, eu não vou para a Europa. E eu vivo bem, assim. Mas aí eu abro o Instagram, eu fico assim, será que essa pessoa ganha tão mais dinheiro do que eu? Mas não é possível, mas já de novo. Mas de novo? Ela é a mesma viagem? Não, é outra já. É outra Que viagem? loucura. E essa bolsa? E esse sapato? E esse... Caramba! Mas será que é herdeira? Que eu também me pergunto. Aí você começa a navegar, tá lá já na tia da pessoa. Assim, alguma coisa eu fiz de errado, porque eu sou uma mulher bem-sucedida, mas eu não tenho essa vida. E aí eu acho que ou as pessoas estão endividadas, ou elas não conseguem ter essa previsibilidade, o que dá um pouco mais de um senso de aventura. Que eu, felizmente, não vamos saber, acabo não tendo, porque eu gosto das coisas certinhas. Sim. Você sabe que eu tô lendo um livro chamado Psicologia Financeira, do Morgan Housel, na verdade é o segundo, que chama A Arte de Gastar Dinheiro. Aliás, leva para o Clube do Livro e a gente debate lá, todo mundo lê e a gente vai debater lá. E aí, no Arte de Gastar Dinheiro, ele fala exatamente dessa comparação. Porque a Manu, a gente vive falando, parece que tá todo mundo mais rico que a gente. Ai, vocês também falam O tempo inteiro, não? E joias. Eu fico, como assim, gente? O que é isso? Joias? Não, é que assim, a gente sabe quanto custa as coisas. É uma loucura. A gente sabe quanto custa, É exato. uma loucura. Bolsas e joias e viagens e sapatos e jantares e tudo ao mesmo tempo. Isso. E zero trabalho. E aí, o que ele fala nesse livro, que eu acho super legal, então ele fala muito das rodas de comparação, até mesmo Michel Alconforado ele fala também, mas vem um pouco antes, que fala dos círculos que você tá e das comparações que você tem, mas mais do que isso, que benefício que você está comprando e para que momento você está comprando benefício. Porque a gente que investe, poupa um pouco mais, a gente está comprando um benefício para o futuro. Isso. E talvez nos doa porque olhamos para isso como se fosse uma privação. Eu não tô indo para a Europa. Eu não tô comprando sapato, eu não tô tomando vinho, eu não tô comendo cachorro-quente super faturado do aeroporto. Eu vou sair daqui para o aeroporto, vai rolar o super Vai rolar o superfaturado. Eu amo aquele cachorro. Você também faz isso? Sozinha? Sozinha. Com a Gran Cru do lado, vou fazer essa publicidade aqui com vinho. Então é assim, cachorro-quente e vinho. Manu, eu amei que a gente tem o mesmo hábito de aeroporto. O mesmo combo ali sentada, entendeu? Eu ainda coloco um bonezinho e como meu cachorro-quente de aaeroporto. Feliz. Né? É uma maravilha. Vou fazer isso sábado quando eu voltar pro Rio. Hoje vou te mandar ali uma story. Justo, mas esse é o benefício do presente. É. E aí, o que muitas pessoas fazem, como nós, é escolher o benefício do futuro, que é o guardar esse dinheiro.
E a gente não quer chamar disso. Você está só sentindo a privação, mas que no fundo, o que você está fazendo é guardar um benefício para o futuro. Então, que a comparação que a gente tem, ela é ruim, porque ela coloca nesse lugar da falta. Mas se a gente voltar para a planilha, e é nessa hora que a planilha é muito mágica, você fala, eu estou construindo um benefício para o futuro que é ter R$100 para comer meu cachorro-quente daqui 10 anos. Sei lá quanto vai estar valendo aquele cachorro-quente, talvez 1.000. Não sabemos, não sabemos. Mas, na verdade, você está escolhendo um benefício no futuro. Então, é como se você estivesse brincando com o tempo no investimento. Então, eu achei genial isso. Muito porque bom. tira essa angústia que está na gente o tempo inteiro da comparação imediata, da sensação que está todo mundo mais rico que a gente. E rico, na verdade, gente, é quem gasta menos que ganha. Perfeito. Ponto. É isso. Isso é ser rico. Né? Eu amei. Mas muito até bom. puxando esse ponto que a gente estava falando de mídias sociais, porque é inevitável, né? A gente olha, somos humanos, a gente vai comparar. Não é nem no sentido de estou invejando essa vida. Eu tô fazendo alguma coisa errada, eu tô ganhando menos, então eu deveria fazer alguma coisa. E, puxando para óbvios pro teu trabalho, tu sabe, né, o papel que tu tem hoje como sociedade para felicidade feminina, de fato, que é o teu objeto de estudo, e de fato de normalizar e trazer para mesa assuntos que são tabu. Então, queria te ouvir um pouquinho a respeito disso, né? Porque vocês sempre, na Óbvios, trouxeram conteúdos justamente para falar sobre isso e sobre conteúdos reais que ajudem a saúde mental feminina, até para parar de se comparar, né? Então, qual que é a tua visão hoje de onde viemos, onde estamos, para onde vamos em relação a tudo isso? Ai, eu brinco meio chorrindo que eu adoraria que a gente tivesse ficado obsoleta. Que a gente estivesse falando coisas que não precisam mais ser ditas. Sim. Acabou, todo mundo entendeu, mas não teve jeito. E foi muito forte, assim, acho que especialmente pós-pandemia, porque a gente teve um retrocesso muito grande das pautas, que tem a ver também com essa crise global financeira. Então a gente sabe que toda vez que isso na história da humanidade, que a gente tem grandes crises financeiras, o conservadorismo tem um crescimento porque é também um saudosismo pelo passado. Então, assim, tem que entender que dinheiro mexe com tudo, gente. Tudo, 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 tudo. Então, até o movimento das esposas tradicionais, fala-se muito sobre como é o patriarcado vencendo. Poxa, gente, mais ou menos. Na verdade, o que acontece também é porque muitas das mulheres estavam no mercado de trabalho e no momento econômico em que se podia financiar uma ajuda dentro de casa, e elas passaram a ganhar muito menos, porque também dentro de muitos mercados, e me arrisco a dizer a maioria deles, os salários das mulheres são os primeiros a serem cortados, e até nesses grandes cortes de demissões, passa-se a deixar de poder bancar uma ajuda, e a mulher também voltou para casa porque não há condição de ter outra ajuda. Então, é também uma retração financeira que influencia essa ideia de um conservadorismo. Dê a maior volta ao mundo, mas acho que nesse podcast faz sentido trazer isso, porque a economia era outra em 2015, quando a Óbvios... completamente diferente. E hoje a gente tem uma outra economia e uma outra sociedade. Então, o que eu vejo é que talvez o mais legal de tudo isso é porque eu estava num evento essa semana e vieram duas meninas, assim, sabe, com voz de 20 anos, com olhar de 20 anos, com colágeno de 20 anos. Não vou entrar no colágeno, isso a gente não vai falar, por favor. E ela assim, o seu podcast mudou minha vida. E eu penso, gente, quando eu criei a Óbvios, elas tinham 9 anos. Você entende? Então, assim, essa reciclagem também do público e quanto continua sendo necessário é muito legal. Mas eu acho que o que mudou principalmente foi o amadurecimento meu, porque como eu também me tornei essa voz e por conta do podcast, que começa em 2019, agora já faz um tempão, né? Mas para quem conhecia a Óbvios antes do podcast, a Óbvios era uma outra coisa, mas essas meninas não conhecem antes do podcast. Para elas, a Óbvios é o podcast. É muito louco, né? Que loucura, é. Que loucura. Porque a gente não para pra pensar, porque de fato, pra mim, a Óbvios é tudo, né? Então, não, mas para muitas delas é o podcast. Sim. É o podcast.
Mas eu acho que eu construí um lugar seguro para eu envelhecer. E isso foi muito importante para mim, trabalhando com internet. Uhum. Porque eu nunca tentei parecer mais jovem, e elas em mim me veem, como elas me chamam, de mãe, né, e mother. Então, é tudo, é tudo. Então ela é um presente que elas me deram, porque é um presente. Sim. Eu não senti que eu tô correndo atrás do tempo. Então os assuntos amadureceram, porque amadureceram mesmo. Mas acho que a gente sempre tocou nesses assuntos tabu também, porque eu era a menina que estava dentro de casa botando minha mãe contra a parede. Ele vai, meu irmão vai arrumar a cama também. Assim, e a louça dele é hoje. Quer dizer, a louça de hoje é dele. Olha, tá Não, vendo? completamente. Então, acho que eu não tenho muita vergonha de. Acho que as conversas são feitas para se ter. Assim. Então, eu sempre Sim. falei sobre sexo com uma naturalidade assustadora para algumas pessoas, sobre dinheiro também. Eu só tomo sempre muito cuidado com alguns números. Eu sempre falo, tem pautas que a gente não precisa tangibilizar. Você falou do congelamento de óvulos. Eu acho muito, muito delicado mulheres que falam quantos óvulos congelaram ou assim, digo isso com todo respeito, porque é uma dor muito grande das pessoas que não conseguem congelar tanto quanto gostaria, e a tentativa de maternidade. E eu acho que dinheiro e óvulos é melhor, às vezes é melhor não falar o valor. Na verdade, eu ia, desculpa, mano, mas eu ia tocar nesse assunto para perguntar muito mais que você fala que você gostaria de maternar, não necessariamente você quer gestar, mas você fez um seguro ali, você fez um hedge, uma preparação. Como é que compassou isso na tua cabeça? Você se preparou financeiramente ou não? Ou você prepara quando você for mãe? Você quer ter recurso ou não? É óbvio que a gente já sabe que a resposta é sim, porque você é a dona da planilha. Mas conta como foi o processo, né? Agora, essa pergunta ficou meio boba, mas ela é boa de fazer. Não, eu acho que é legal falar sobre isso, porque muitas pessoas, como a gente disse, né, permanecem em relações em que elas estão infelizes, porque elas dependem financeiramente daquela relação. E eu nunca fiquei tão orgulhosa de ter dinheiro quanto quando eu me separei. Porque foi uma coisa assim, tchau. Passar bem, porque você vê que a sua avó sempre teve razão, né? A minha avó, ela avisou, né? Tem uma coisa bonita quando falam que na verdade, a sua avó já te conhece antes de você nascer, porque os óvulos da sua mãe já estavam ali, né? Então, de alguma maneira, eu estive dentro da minha avó já. Então, quem sabe eu estava também, né? Enfim, um papo um pouco espiritual, mas é lindo, é lindo. Eu acho que eu estava ali, eu absorvendo tudo aquilo. Então, ali foi onde eu senti assim, foi por isso que eu não vivi os prazeres do agora pro futuro. Foi por isso que eu não fui pra Europa de business e eu estou cheia de joias. Por isso que, e foi no momento, eu não sei, acho que agora acho que a crise bateu para muitas pessoas, né? Mas foi um momento que eu fiquei muito assustada com a quantidade de bolsas de marca que, eu não sei, foi um momento meio, ali 2022, você, né, trabalha muito mais com moda, não tava um momento meio logomania, ou eu tô com... Eu acho que chegou o momento e nunca mais foi embora, assim, no TikTok, né? As pessoas comprando desenfreadamente. A gente fala aqui de uma geração que, gente, a gente sabe quanto custa, assim. As pessoas, né, trabalham, é mais que o salário delas, não tem como, assim, né? Então, foi um momento muito de consumo. Muito. Eu lembro que começou a ficar um pouco, né, aqui em São Paulo, no mercado, bolsa pra cá, sapato pra lá, logo, logo, logo. Talvez antes não tivesse tanta logo e eu não reparasse. E pra mim ficou muito escancarado pra que servia o dinheiro. Mas a minha dor ali no final desse relacionamento era porque eu estava com 33 anos, na verdade eu ia fazer 33, estava com 32, e a ideia de, putz, eu não tive filho. E eu acho que é muito comum algumas mulheres pensarem, será que eu não fico mais um pouco? Porque aí, será que eu não vou ser mãe? E então o congelamento foi para que eu pudesse me tranquilizar. Eu falei, bom, vamos lá, como que eu quero ser mãe? Eu nunca descartei e continuo não descartando a possibilidade de adoção, porque, poxa vida,
é lindo, né? De diversas maneiras. Mas eu também, naquele momento, pensava, eu acho que eu seria até mãe solo. Eu pensava assim, sabe? Por que mãe solo, mas com suporte, né? No sentido de fazer uma FIV. E porque eu quero tanto ser mãe, quero tanto ser mãe. E aí não demorou muito, assim, eu acho que eu me separei em maio, em agosto eu já estava congelando meus óvulos. Assim, felizmente eu não precisei guardar, eu peguei do que já havia guardado, então é para isso que serve, Que né? legal, que legal, que legal. Tirei dos meus investimentos, porque é para isso, né? Sim, Que a sim, gente sim, também. exato. Nem todo o dinheiro que você guarda para quando você morrer, acho que é importante, porque às vezes Sim, fica é uma pra gente usar, é pra fazer Não, um sonho, e é até pra isso, poder quando a gente fala de realizar. congelamento de ovos, é um procedimento que é super caro. Minha história é muito parecida com a tua, assim, também. Eu acabei num relacionamento muito longo e foi também, acho que eu tinha uns 34, talvez. E aí eu me lembro que o meu ginecologista falou, ele falou, Manu, até tu conhecer alguém e tal, vamos congelar. Ele que trouxe a pauta. Porque minhas amigas, ninguém falava sobre isso, gente. Então a gente tem que falar. Tem e que. foi exatamente isso, assim, daí congelei. E aí sobre essa questão de quantidade, então eles ligaram, não foi uma quantidade legal, vamos refazer o processo. E eu, assim, sem entender, vamos, claro. Ok, é mais 20 mil reais. Não vamos. Então... Não, vamos, o que tem tá ótimo. Eu achei que era só, mais um vamos, assim, né? Mas assim, completamente desavisada. Igualzinho a mim, também falaram, não chegou, aqui é o suficiente para um filho, mas se você quiser 2, talvez eu queira 2, então vai recomeçar todos os cursos. Tudo de novo? Não, eu acho que é pouca informação, assim, né? Eu senti muito isso em todos os sentidos, assim. Então, mas até me perdi onde eu ia chegar, gente. Porque eu tava falando, gente, igual. É muito isso, assim, né? Não, a gente tava falando da história de tirar o dinheiro do investimento pra fazer isso. Porque o dinheiro ele é pra isso também. Mas tu falou um negócio que agora a Prioli teve recentemente. A gente tem outro podcast chamado A Mamãe Já Volta, que é sobre maternidade e carreira. Tá muito legal. Tá muito legal, né? Parabéns. Então, obrigada. A gente tá muito feliz, né? Ele não sou eu que apresento, gente. Minha irmã, a Gabi. Ana já foi lá, escutei o episódio dela. E a Priori falou um negócio que foi muito... E a enxurrada de comentários, porque ela falou, olha, eu tenho muitas amigas que o sonho da vida é ser mãe. E vai chegando numa idade que vai pensando, nossa, mas eu preciso encontrar alguém. E fica aquela ansiedade de encontrar alguém. E ela fala, olha, eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre isso. Eu acho que é mais importante garantir recursos para ter ajuda profissional e para estar bem durante a maternidade. E aí a gente achou que ela seria super antes, até a gente olhou o corte, falei, tem certeza que é esse o corte e tal. E ela disse, eu tô acostumada a ser atacada. Ninguém atacou. Era só a quantidade das mulheres. lindo. Só Eu veio até me amor. arrepiei, falando assim, é isso mesmo, porque o meu marido chorava querendo ter filho, 3 meses depois se separou. Então, assim, a quantidade de gente, porque é óbvio, gente, a questão de encontrar alguém, não é. Tem a questão do sonho, da família, então não é sobre, né, achar um Sim. reprodutor, tem muito mais que isso, a gente sabe. Mas se é o sonho da vida, né? Então, e a gente fala sobre isso também, então. Que a pessoa pode ter, né? Que bom que hoje é possível, seja através de adoção, ou seja através de fertilização, é possível ser mãe solo e precisamos falar mais sobre isso também, né? O recurso. O recurso. Exatamente. Talvez seja o mais importante. É. E ajuda, né? Muito, né? Porque a gente sabe que é preciso uma aldeia ali para. Exatamente. E, aliás, você faz esse papel de aldeia também, né? Você fala da amizade feminina como um dos grandes amores da vida, uma das E eu coisas sou uma mais ótima importantes. tia, tenho muito orgulho disso. Que legal, que máximo. E você sabe que eu acho que a amizade feminina, não só na nossa geração, mas também em gerações diferentes. Então, como as meninas veem você como mãe, eu sempre acho maravilhoso ter uma amiga mais velha. Eu acho que isso ajuda, te traz esse repertório, você empresta saberes. Então, é muito bom ter mulheres perto. Mas você ajuda a organizar a planilha delas também, que assim soubemos. Sim. Na tua experiência organizando a planilha delas, o que você acha que impede elas de entrarem em contato com o dinheiro? É vergonha? É desconhecimento? É falar? O que faz com que a mulher se afaste de cuidar do seu dinheiro e da sua autonomia? Nossa, acho que são muitos fatores. Eu acho que é legal só estabelecer que a gente está falando da mesma classe social, então a gente está falando de classes de mais escassez, então vamos dizer, dentro dessa classe que elas estão, que são mulheres que trabalham em empresas, que têm cargos ok. Eu acho que tem... Primeiro que olhar para a planilha é você confirmar talvez um dos seus piores medos, que é, putz, eu gasto muito aqui. E você vai ter que dar muito medo, ter que lidar com uma possível privação. Então, você vê desenhado coisas que a gente não precisa se sentir tão culpado.
acho que também tem muita culpa de, nossa, meu Deus, o que que vai acontecer? Porque agora eu vou ver tudo e minha vida. Não, você só vai saber, tá acontecendo de qualquer maneira. Você quer saber ou não quer saber? Eu acho que é um pouco isso, assim. E tem maneiras mais fáceis, né, de controlar hoje em dia. Então, eu, por exemplo, para eu ter uma noção, para não ficar planejando todos os gastos, eu dou essa dica para as minhas amigas, mas tem que ser muito organizada. Mas eu sugiro que elas sejam também, é ter um cartão de crédito só para o aplicativo de transporte. E você sabe, quando chegar aquela fatura, já é quanto você está gastando de transporte. E um outro cartão, que pode ser um digital, né? Não precisa ser em diferentes bancos, mas que vá para delivery. Então, você sabe quanto você gastou de delivery. Que são dinheiros que vai indo de pouquinho em pouquinho. Delivery eterno. Adorei a dica do cartão só de transporte, porque meu cartão de crédito é só isso. Então. E aí você vai ter uma noção. E aí é Pera, isso aqui engraçado, né? tá Que um pouco a soma, demais. várias vezes já fizeram isso, eu somei pra ver se realmente dava aquilo, porque não é possível de 20, 30, não sei quantos mil. Não, e aí tem uma outra coisa que quem me falou isso foi a minha consultora de investimentos. Ai, streaming. Que é assim, quando foi a última vez que você assistiu um filme no streaming X? Por que tá saindo da sua conta? Tá saindo da sua conta Todo mês. Você assistindo ou não? Pra você ficar lá zapeando e falar, não tem nada pra assistir aqui. E paga 10 streamings diferentes, né? Isso! Ao mesmo tempo. Então eu acho que tem um pouco desse impeditivo do medo e de como que talvez se limite. E também uma grande crença de que é complicado demais. É complicado demais. E as pessoas falam, nossa, mas me fala mais sobre investimentos. Eu falo, gente, é a coisa mais simples do mundo. A não ser que vocês queiram virar um home broker, mas assim, que também é um pouco de uma ilusão que as pessoas criaram. Não, um pouco. De que do dia pra noite todo mundo vira home broker e fica multimilionário. Day trader. Como é que é? Day trader. Day trader. Ou trader. Então, home broker não... Home broker é a plataforma que você faz Ai, brokerage. desculpa. Não, a corretagem. Não tem problema, é super normal. Pode falar day trader. Day trader. Ou trader. Um trader. Isso. Então, eu acho que você precisa saber o suficiente, porque se o seu dinheiro está parado, você está perdendo dinheiro. Ponto. Dinheiro parado é perda de dinheiro, porque a gente tem uma inflação alta, então você vai perder dinheiro. É tão simples quanto isso. Então não é que você... Então, e hoje tem várias contas que rendem sozinhas, né? Na conta corrente. Acho que eu fui meio longe, porque você perguntou das barreiras, eu acabei falando das soluções, né? Não, mas eu achei excelente você falar isso, porque não é difícil investir. Você pode investir pouco. Você não precisa ir no instrumento mais complicado do universo. Então, antes, investir era uma coisa muito de homem branco rico que tinha acesso a um grande banco. Isso não é verdade mais. A gente pode investir com R$1, R$10. Então, mesmo que você tenha um aperto financeiro, sobrou 10, invista 10. Guarde 10, porque esse investimento contínuo no tempo vale muito. E tem instrumentos maravilhosos, o Tesouro Direto é maravilhoso, você tem instrumentos de renda fixa que são maravilhosos, nos cofrinhos, nas caixinhas dos bancos, e você está coberta de razão. Dinheiro parado, você está perdendo valor. Então as pessoas às vezes têm medo de investir, porque falam, vou deixar parado, porque se eu investir eu vou perder. Mas se você deixou parado, você já está perdendo. E elas também têm muito medo de ser um dinheiro que elas nunca mais vão conseguir mexer. E tem muitas liquidez diária que você consegue tirar no D+0 ali. Então, basicamente, no mesmo dia vai cair na sua conta. E sabe uma coisa que eu gosto? Que eu sei que é um momento de luto, tipo, nossa, estou tirando esse dinheiro para investir. Eu falo para deixar uma transferência automática para conta investimento. Sim. Coloca, gente, R$50, R$10. E para um dia que você vai ver, desapareceu da sua conta, talvez você... Sim. Exatamente. E aí vai indo. Foi assim que eu comecei a investir, né? No meu primeiro estágio eu tinha 18 anos. Eu lembro que eu ganhava, acho que era R$500, o ano era 2008. Chato falar sobre isso. E eu comecei a depositar R$15 todo mês. Viu? E tá lá até hoje, é uma poupancinha, assim. É maravilhoso, gente. E a experiência, olha que louco, né? Você falou da história de, dói tirar o dinheiro e colocar, mas não dói passar no TikTok Shop e clicar sem esforço e seu dinheiro foi, sei lá. Não, mas essa é uma dica que eu dou, gente. Pelo amor de Deus, torne difícil para si mesma. Não deixe o cartão salvo nesses sites.
Gente, É. Marcela, vamos voltar? É. Você demorou pra vir, mas você vai voltar mais? A parte Eu 2. volto. porque Gente, foi ficando muito fácil. Muito fácil. fácil. é Então, um clique, é um perigo. É um perigo. É. Porque antes a gente tinha que pegar, era físico, né? E quantas vezes a gente não desiste quando tem que pegar? Eu nem preciso tanto. Isso. Mas quando é um clique. Não cria fricção. olha É, que louco. é. Porque não pode ter fricção para investir, mas não para consumir. Então tira isso da tua cabeça, remonta. Eu adorei a forma que você colocou. Agora, minha querida, estamos já estourando no nosso tempo, porque temos muita conversa e muito conteúdo. Eu amei. Passou Como muito é entre rápido. três mulheres muito É legais. isso aí. Então agora a gente vai fazer nossas perguntas clássicas para amarrar, mas vai ter parte 2. Sinto muito, você vai ter que isso, vir e não vai ter que demorar voltar, 4 demorou, anos. mas você tem que voltar. Eu já amei. É Ó, isso, Bom, voltarás. a primeira, a gente tá pedindo, tá montando a nossa biblioteca, o que tem na sua carteira. Eu te pedi um livro, mas pra ela não dá pra pedir um, né? Vamos pedir quantos tu quiser. 3, 4. Livro Mas sobre que- qualquer pode ser assunto. os seus. Ah, tá bom. Eu ia falar, nossa. Não, os teus obrigatórios a gente vai botar aqui, não vale, ó. Tá, os meus não valem. Então eu vou falar o livro que a gente está finalizando hoje no meu Clube do Livro, que é o Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. E, enfim, é um clássico desse cânone que a gente tem, que honra viver na mesma época que Conceição. Então, leiam. Como eu sempre gosto de frisar, né, para alguns livros, é curto. Você vai ter que ler 5 páginas por dia. É a mesma coisa do investimento, gente. Ninguém começa lendo 100 páginas por dia. Se você se comprometer a ler 2 páginas por dia, você já é um leitor. Então, assim, não tente ir com tudo. É pouquinho. Tem que ter persistência e paciência para as coisas. Então, eu acho que eu vou ficar com o Canção para Ninar Menino Grande. Perfeito, amei. Muito bom. O que é uma vida bem-sucedida? Quando você pode dizer não. Quando você pode dizer não. E aí você é bem-sucedido. Que bom, né? Ninguém deu essa resposta aqui, gente. Eu até me arrepiei. Assim, lacônica, É desse isso, jeito, não. Assim, direto e reto. É isso, porque é um sucesso, né? É o dinheiro do não, é o tudo do não. Muito bom. Por isso eu não vou passar. Isso, tá certo. Bom, gente. É bom. Boa. E agora o Brasil. O Brasil. O Brasil quer saber o que tem na sua carteira, Marcela Ceribelli. O que tem na minha carteira física Não, de investimentos. Ah, nossa! Eu sou uma investidora de risco moderado, então eu tenho uma parte que... Como que eu tento organizar, né? Então, na verdade, eu gosto também de ter um momento... É importante para mim ter meus investimentos que eu vou retirar em até 2 anos. Então, esse é o dinheiro, por exemplo, na viagem da Europa. Ah, vem aí. Que tá aqui, entendeu? Aí você esvazia esse aqui, aí quando você conseguir de novo, que legal. Eu tenho uma reserva de emergência que eu posso tirar a qualquer momento, então seu dinheiro não desaparece, gente. Tá ali, fica que eu consegui, assim, eu acho que tem alguns números meio ilusórios que falam, então aguarde 12 meses dos seus cursos fixos. Eu acho muito difícil, mas é muito importante começar por aqui. É muito importante começar por aqui. É mais importante do que a viagem, é mais importante do que o sapato, é mais importante do que a bolsa. Porque foi daqui, por exemplo, que eu fiz uma cirurgia no meu cachorro há 2 semanas. Porque, não sei se vocês têm pet, mas assim, veterinário é uma loucura de caro. E é para isso, é para emergências. E você tem de onde tirar. E a vida acontece, Exatamente. e emergências acontecerão, né? Exatamente. Aí eu tenho meus investimentos mais de longo prazo e eu tenho uns de risco alto, porque já gosto de brincar. Boa! É uma arriscadinha. Então, Mas carteiras você diferentes. tem ciência disso, é maravilhoso. Mas é bem... né? É um risco controlado e uma parte menor da carteira. Isso, e que às vezes você vê que cai e você faz o quê? Espera. Senta e espera o mês passar. Exatamente. Espera, porque vai subir, calma. Vai. Não, e por isso que também a questão da reserva de emergência, porque de repente tem dinheiro em algo, né, de risco que naquele momento desvalorizou,
não é dali que tem que sacar numa Não, emergência, né? exatamente. Então, perfeito. Exatamente. Sim, perfeito. Acho que eu não falei, né? Acho que reserva de emergência, esse fundo de prazeres a curto prazo são renda fixa. Fundo de prazeres a curto prazo, gente! Aqui, Gostou? Amei, gente! Começar a Aqui, ó, nomear. ela mostrou divididinho, perfeita, maravilhosa. Ah, porque são caixinhas. É isso aí, fundo de prazeres a curto prazo. Vocês não sabiam que eu era. Vocês sabiam que eu era tão psicótica assim? não, né? zero. Psicótica, eu acho. Psicótica nada. Uma mulher precavida, previdente, maravilhosa. É isso aí. Incrível. Isso. Gente, eu adorei essa Eu conversa. amei, Foi gente. máximo. Estouramos o tempo Eu aqui, tá amei maravilhoso o papo. Marcela, muito obrigada por ter vindo, demorou, mas valeu cada segundo aqui da nossa entrevista. Obrigada. Teremos gente. outras partes, né, Ana? É isso, com muitas caixinhas diferentes e muitos assuntos diferentes. Vocês são muito boas. Seja Obrigada. sempre muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada. A gente Obrigada. também. Obrigada, gente. Manda esse episódio para muitas mulheres, para que a gente alcance a independência financeira de ainda mais mulheres, né, Ana? É isso aí. Seja feliz e livre. Isso aí. E diga não. Um beijo até semana que vem.